Gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Salmo 127. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre famílias. Salmo 127. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Podei vos assentar. O pastor já orou. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família. Como a família, ele é o bem do Senhor. Alguém aqui deseja o mal para sua família? Quero que os meus filhos não cresçam, não prosperem. Eu profetizo que eu vou casar e vou me separar em 2 meses. Eu profetizo que... Pensou, Júlia? Misericórdia, o gasto, o transtorno, todo o planejamento. Você, não, vou casar porque vai dar errado. Alguém deseja isso para sua vida? Às vezes a gente, né? Às vezes não, né? Alguém aqui deseja que os seus filhos não cresçam? Que eles, né, não vão ter uma atividade, um projeto, um sonho realizado, né? Vão se destruir na vida, vão ser viciados? Acho que não, né? Parece loucura quando a gente ouve assim. Esses dias atrás a gente estava em férias em família e a gente estava brincando na piscina, na beira da piscina, e tinha uma moça, né, cantando músicas ao vivo. Enfim, ela estava cantando lá, a gente brincando com o Bernardo, né? O povo lá se divertindo, né, do seu jeito. E ela passava, às vezes, o microfone na mão da galera, assim, né? O povo cantar as músicas, interagir, né? Eram umas músicas apelativas, né? De sexo sem compromisso, bebidas à vontade, por aí vai. E os pais cantando, os filhos cantando, crianças de 7, 8 anos cantando as músicas. E a gente olhando aquilo assim, Senhor, misericórdia. Umas músicas pesadas, que desde cedo, desde criança, elas estão crescendo, entendendo de que sexo é aventura, de que não precisa ter compromisso, né? Você não precisa ter a unção de Deus sobre a sua vida, né? Um casamento, não bebida, você pode ficar embriagado, umas coisas assim que a criança já começa a crescer ouvindo isso e achando tudo isso normal. Aí o Luiz até comentou, falou assim, dá o microfone para a mão do Bernardo, ver o que ele vai cantar. Ele vai cantar, mas a igreja será arrebatada. Recente, esses dias atrás, a gente também estava num restaurante jantando. Tinha também um rapaz tocando música ao vivo. Ele olhou assim para o pai dele, muito sério. Papai, por que ele não está cantando Quem é Este que Vem? Porque é o contexto dele, é a realidade dele. Ele vê o pai dele ensaiando as músicas, tocando aquilo que a gente vai cantar no domingo. Então é a realidade dele, é o mundo, é o contexto em que ele vive. Na escolinha dele, a gente recebeu, finalzinho do ano passado, um livro, dizendo quem é o Bernardo, aos olhos da escola. Gente, eu chorei tanto lendo aquele livrinho. Né? Mãe é boba, a gente sabe disso, também não tem problema, a gente tira isso de perto, mas eles dividiram o Bernardo, né, do primeiro semestre e o Bernardo do segundo semestre.
E o Bernardo do primeiro semestre, eu acho que ele fez muito barulho na escolinha. Ele pegava assim as panelas das professoras, pegava as tampas e ficava fazendo de bateria. As professoras tiveram que pegar uma árvore que eles tinham lá, a escolinha do lado de um bosque. Eles tiveram que pegar uns toquinhos de árvore conforme eles iam podando o bosque e teve que fazer uma bateria para ele. Para ver, acho que se ele fazia menos barulho, né? Mas eles fizeram lá uma bateria. Então ele era o baterista. E elas falam assim nos relatos de que ele falava que agora ele era o tio Dani. E o culto vai começar. Então desde pequenininho ele já é o líder do pequeno grupo lá da escolinha dele. Lá no condomínio também, ele desce com a violinha e fica lá no condomínio tocando a sua violinha, as crianças tudo em volta. É um líder nato já de intercessão, já profetizo, meu filho. Então desde sempre ele tem esses bons exemplos. O que ele vai ser quando ele crescer? Eu não sei. Não sei se ele vai ser músico, não sei se ele, por inspiração dos avós, netos de pastores, se ele vai ser um pregador da palavra, já é um líder de pequeno grupo. Não sei se ele vai ser inclinado para a palavra, não sei se ele vai trabalhar na recepção da igreja, não sei se ele vai trabalhar na mídia. Eu não sei o que ele vai querer ser quando ele crescer. O meu compromisso com o Bernardo não é determinar o que ele vai ser. É instruir o seu caminho debaixo da palavra. É direcionar para que ele faça as escolhas dele. E para que ele faça boas escolhas, ele precisa ter uma boa referência, uma boa base, um bom caminho a ser guiado, a ser seguido. O que eu peço para Deus é que ele cresça, para que ele escolha Deus como Senhor da vida dele. Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então eu oro para que ele escolha o Senhor como pai. Para que ele veja assim, eu amo Deus da minha mãe, então eu quero esse Deus para mim. Eu quero isso para a minha vida. E esse salmo ele trata um pouquinho sobre a família, sobre a responsabilidade dos pais e a confiança de Deus. Nos versos 1 e 2 fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar, comer o pão que penosamente granjeastes, porque o Senhor lhes dá enquanto dormem. E eu gosto de pensar que não é a casa física, não é a construção, não é as paredes. A casa é a nossa vida, é a nossa família. Jesus lá em Marcos, ele vai falar que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Você pode conquistar riquezas, você pode ter um teto maravilhoso sobre a sua cabeça, você pode ter roupas de marca, você pode ter um carro atual, mas se o Senhor não edificar a sua casa, em vão você trabalha. Se o Senhor não estiver na sua vida, se o Senhor não for o seu alicerce, tudo isso é inútil, é passageiro, é terreno, é o que fica. Pelo que vale, você pode conquistar muitas riquezas, mas o que é realmente valioso para a sua vida? O que realmente importa, pelo que vale a pena lutar? Se você fechar os seus olhos agora e você pensar, pelo que vale a pena lutar? Eu tenho certeza que você vai pensar na sua família, na sua casa, no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus pais. No verso 3 ele trata que a nossa geração é a herança do Senhor. E o nosso fruto como um galardão. Herança é aquilo que tem valor, que importa, que traz beleza na vida. Galardão é glória, é um reconhecimento maior. E eu te pergunto, o que nós temos feito pela nossa família, pelos nossos filhos? Nós temos buscado a Deus a ponto dos nossos filhos desejarem buscar a Deus? Será que o nosso Deus é diferente do que eles gostariam de ter por Deus? Se Deus é esse Deus que a minha mãe vive, se Deus é este Deus que a minha esposa vive, eu não quero esse Deus para a minha vida. Será que nós temos dado este
testemunho de vida, de exalar o Senhor na nossa essência, no nosso ser. Nós concluímos recentemente o Pentateuco, nós estamos concluindo o Pentateuco na Escola Bíblica Dominical. E como nós temos aprendido com as famílias de Gênesis. Noé, ele foi escolhido por Deus para construir a arca e salvar quem acreditasse na sua palavra. Mas antes mesmo desse chamado do Senhor, o seu pai profetizou na sua vida. Quando Noé, ele nasce, ele profetiza, ele fala aqui, no Gênesis 5, 29, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Antes mesmo de Noé receber o chamado de Deus, o seu pai já era um exemplo de vida na vida de Noé. Noé, ele teve uma referência, um Deus, na hora que ele ouviu o seu chamado, ele confiou num Deus que o seu pai ensinou a ele. Desde o seu nascimento, ele já era escolhido, já foi profetizado ser um libertador, um abençoador do seu povo. Todos conhecem a história da arca, é uma história que a gente conta para as crianças desde criança, e eu não quero me aprofundar muito nessa história. Mas a terra ali estava corrompida e Deus mandaria uma chuva que nunca existiu. E todos aqueles que crescem na palavra, eles seriam salvos. Ninguém acreditou na palavra de Noé, exceto a sua família. Se hoje Deus nos chamasse para construir algo que nunca existiu, se o Senhor nos chamasse hoje para construir algo que é imaginável, será que a nossa família entraria na arca? Ou a nossa família nos teriam por louco? Imagina, Bianca, século 21, querida. Você está viajando na maionese. Você acha que vai acontecer isso? Não chove, não dá. Sobe o orvalho da terra. Será que a nossa família teria nos por loucos? Ou será que a nossa família confiaria no Deus que a gente vive, no Deus que a gente prega? Um pouquinho mais para frente, a gente também viu a história de Ló e de Abraão. Quando Abraão ele é chamado para o seu chamado, para conquistar a terra que o Senhor escolher, ele leva consigo Ló. E o Senhor abençoou muito a vida dos dois. E os dois prosperaram tanto que os seus pastores começaram a brigar entre si por espaço. E Abraão ele chega para Ló e fala assim: Ló, vamos fazer o seguinte, meus pastores estão brigando com seus pastores, a gente é família, não quero criar confusão entre a gente. Escolhe um caminho, o caminho que você escolher, que Deus te abençoe, e eu vou para o caminho oposto. Ló, ele olha para um lado, olha para o outro, e ele vê as campinas do Jordão e fala: vou para lá, eu tenho gado, tenho campinas, meu gado vai comer, vai ter aonde se fartar. Ló, ele não consulta Deus. Ló, ele vai pelo que os seus olhos enxergaram. E ele vai. E a história de Ló é muito triste, porque ele entra numa terra idólatra, perversa, um povo duro. Ele entra na cidade de Sodoma e Gomorra. E a podridão daquele lugar, ele estava chegando até a presença de Deus. E o coração de Ló, ele estava tão corrompido, tão contaminado, que o Senhor não avisa Ló que ele vai destruir. O Senhor avisa Abraão. Fala assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa ali numa negociação com Deus e começa a diminuir as pessoas. Fala assim: Senhor, mas se você achar 10 pessoas em Sodoma e Gomorra cujo coração estiverem em ti, você vai destruir toda uma cidade? Ele fala: não. Se tiverem 10 corações cujos corações não estiverem contaminados, eu não destruirei por amor estes 10. Não era tão difícil achar 10 pessoas. Tinha Ló,
tinha sua esposa, tinha as 2 filhas. As 2 filhas já estavam comprometidas com seus futuros maridos, já eram 6. Esses futuros maridos tinham pai e mãe, fechava em 10. Não era tão difícil conseguir 10 pessoas ali cujo coração não estivesse em Deus. Mas o Senhor não achou. Nem Ló e sua família queriam sair dali. Os anjos pegam na mão deles e falam: vai agora, eu estou ordenando, fuja daqui, eu preciso destruir. Eles não queriam ir. Os genros não foram. Foram só Ló, a sua esposa e as filhas. E Deus dá uma ordem, fala: não olhe para trás, porque vai ser dolorido, vai ser sofrido, vai descer fogo dos céus. E o que a mulher de Ló faz? Ela vira uma estátua de sal. Ela não conseguiu nem terminar de subir o monte. A história piora. Ló fica numa caverna e as suas filhas o embriagam e se deitam com seus pais. E elas engravidam do próprio pai, trazendo uma maldição sobre a vida deles, dando origem aos amonitas e os moabitas. O que seria a herança gerou maldição na vida de Ló. Porque Ló, ele não colocou o Senhor como guarda da sua casa. E em vão ele tentou edificar a sua própria casa, construindo a sua vida em Sodoma e Gomorra. Os olhos de Ló se encheram com as campinas do Jordão, mas que contaminou o seu coração. Ló só foi salvo por amor a Abraão. Que testemunho nós temos dado em nome do Senhor. Os nossos filhos querem o Deus que a gente prega? A tua família quer o Deus que você mostra? Ezequias teve os seus dias renovados pelo Senhor. Deus dá uma ordem: Ezequias, põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. E ele ali com seu coração pesado, triste, angustiado, ele ora, ele clama a Deus e o Senhor concede mais 15 anos de vida. Ele tinha uma única ordem: põe em ordem a tua casa. Ezequias não conseguiu cumprir essa ordem. E em 15 anos, ele viu a sua família também ser destruída. Lá em 2 Reis, no capítulo 20, o profeta Isaías, ele declara que virão dias de luta e que os seus filhos seriam levados cativos para a Babilônia e eles seriam de eunucos, eles serviriam de eunucos para o rei. Vocês lembram da minha pergunta inicial? Quem aqui deseja mal para os seus filhos? Quem quer ver os seus filhos serem castigados? Sabe o que Ezequias responde? Boa é essa palavra, pois pensava: haverá paz e segurança nos meus dias. Boa é essa palavra, os seus filhos vão sofrer, seus filhos serão cativos, serão eunucos, serão escravos. E boa é essa palavra? Peraí, quando você foi jurado de morte, você não clamou a Deus? Por que agora, quando os seus filhos estão sendo sentenciados, você está falando que boa é essa palavra? Parece loucura para aqueles que acreditam, para aqueles que amam os seus filhos, amam a sua família. Mas Ezequias fala que boa é essa palavra. E Manassés, seu filho, foi o pior rei que Israel teve. Ele construiu um Deus de fogo e sacrificou seu próprio filho nas mãos deste Deus. Lembram do verso de Marcos? Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? A gente pode trazer a alma também pela sua família. O que adianta a gente ser um bom rei? Ezequias foi um bom rei. O Senhor ouviu a sua oração, lhe concedeu mais 15 anos de vida. Mas ele não conseguiu salvar nem mesmo a sua casa. O que os nossos filhos eles vão ser longe de nós? Quem é a nossa família longe de nós? Será que nós temos criado nossos filhos para ser a geração futura? Ou nós estamos com preguiça de ensinar? Eu aprendi apanhando, então eu vou ensinar desse jeito. Não morri? Tem feridas no seu coração que não fecharam pelo aquilo que você recebeu e você não consegue guiar os seus filhos no amor? Nossos pais foram muito duros comigo, então
eu vou pegar leve. Aí faz tudo que a criança quer também. Ou meus pais não têm um bom relacionamento conjugal, então eu trato meu cônjuge com falta de respeito, com falta de amor, com ignorância, com desprezo, porque eu não tive uma referência de relacionamento. Então eu trato o meu cônjuge de qualquer jeito, de qualquer forma. Não adianta ser um bom servo de Deus se a nossa família está destruída. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Tudo que nós fizermos, que a gente faça para exaltação do nome de Deus. Eu exalto o nome de Deus quando eu converso com meu cônjuge. Eu exalto o nome de Deus quando eu educo os meus filhos, eu tento criar eles na presença do Senhor. Eu exalto o nome de Deus quando bate a dificuldade na minha porta, ou o desemprego na minha família. Eu exalto o nome de Deus quando vem a frustração de um sonho não realizado. Eu exalto o nome de Deus quando aquilo que nós sonhamos, nós idealizamos, não tem se realizado na nossa vida, na nossa família. O Senhor nos confiou uma herança. E o nosso galardão é os nossos filhos. Os nossos filhos não são nossos, eles são herança. Então zele pela herança que Deus permitiu estar na sua vida. O seu filho não é seu, o seu filho é do Senhor. Que a gente possa zelar e cuidar da herança que o Senhor, Ele nos deu na nossa mão. Quando a gente recebe uma herança, nossos pais morrem, daqui muitos anos, né, papai? Quando há a partilha dos bens, tem família que até dá aquele atrito, né, de divisão das heranças. Mas a gente fica feliz, está recebendo um bem, está recebendo algo que é herança, né? Algo palpável, a gente fica feliz. Ninguém fica triste em receber herança, a não ser que seja dívidas, né? Dívida ninguém quer receber. Mas quando é herança, a gente fica feliz, porque é um presente, é uma honra. É uma confiança daquele que construiu aquele bem, ele partilha para os seus. Quando o Bernardo ele crescer, ele tiver a escolha nas suas mãos, eu peço todos os dias para que Deus, Ele seja o Deus na vida dele. Para que Deus seja o Deus que salva a vida dele. Você pode dizer, Bianca, o Bernardo só tem 3 anos, é tão fácil falar. Você ainda nem terminou de educar o seu filho. Mas eu também sou filha. Eu sei o Deus que os meus pais me ensinaram. Eu sei o Deus que eu vi quando meus pais estavam passando por dificuldade. Quando meus pais estavam passando por necessidade. Eu vi o Deus agir na vida deles. Então eu também sou filha. Filha que acredita no Deus dos meus pais. Então assim como eu acredito no Deus dos meus pais, o meu marido acredita no Deus do pai deles, do pai e da mãe dele. Nós temos o nosso Deus. É o mesmo Deus. Porque eles passaram isso para as nossas vidas. E a gente crê e acredita no mesmo Deus. Ninguém tem a família perfeita, querido. Não se engane. Nenhuma família não tem erros. Que nunca viveu algo difícil. Muitos princípios que eu carrego hoje no meu coração, ele veio dos meus pais. Ninguém é 100% certo, ninguém é 100% santo. Ninguém é 100% correto. Mas aquilo que a gente, os princípios básicos, os princípios bíblicos, eles não devem mudar na nossa vida. Eles devem ser o mesmo sempre. Josué, ele estava no fim dos seus dias. Ele já havia conquistado muita coisa. E ele reúne o seu povo. E ele propõe renovarem os seus votos diante de Deus. Lá em Josué 24, você pode acompanhar na sua casa se você quiser. Josué, ele foi um dos 2 únicos líderes dos espias que confiaram na palavra da terra boa que emana leite e mel. Tipo assim, a terra tem gigantes? Tem. A terra tem problemas? Tem. Mas é o Senhor quem está na nossa vida. O Senhor, ele caminhou com a gente todo esse período. Não é agora que a gente está aqui, pisando na terra, que o Senhor
não vai nos dar essa promessa. Então Josué e Caleb, eles foram os únicos que confiaram na palavra de Deus, que não se intimidaram pelos problemas. Eles confiaram no Deus. Então Josué já havia conquistado a terra, a Canaã. E ele se reúne com o povo e fala assim: olha, eu não sei se vocês vão querer servir o Deus que livrou vocês do Egito, que caminhou com vocês na terra, no deserto. Ou se vocês vão confiar no Deus que habita aqui. E lá no verso 24:15 fala: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram, que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa, nós serviremos a Deus. Josué lhe deu uma escolha para o povo, mas a escolha dele era garantida: eu e a minha casa, nós serviremos a Deus. Alguns dos povos, eles escolheram servir a Deus. Assim: Josué, o Senhor é o nosso Deus, nós estamos contigo, nós vamos juntos, o Senhor é quem nos livra. Outros não fizeram a mesma escolha, e outros se contaminaram. E assim ele também assim também às vezes acontece na nossa família. Nós temos o poder de escolha. A que Deus nós queremos servir? É muito amargo quando nós vemos alguém da nossa família longe dos caminhos do Senhor. Eu tenho os meus irmãos hoje longe dos caminhos do Senhor. E é doído, é dolorido quando eu via eles no altar da igreja e hoje eles afastados. Dói. Não é fácil, não é simples. Eu não sei quantas vezes você já se questionou por você não ver a sua família diante do altar. Aonde foi que eu errei? Aonde que eu falhei? O que eu fiz de errado para que eles se distanciarem? Eu não sei se você se culpa, se você coloca esse peso sobre os seus ombros. Mas a palavra que o Senhor lhe traz aqui nessa noite é: a gente não consegue mudar o que foi o nosso passado, mas a gente pode mudar o agora. O que você pode fazer pela sua família agora? O que você pode fazer pelos seus filhos, pelo seu cônjuge agora, hoje? O que passou, passou. Corte esse peso do passado, onde foi que eu errei? Corta. O que você pode fazer hoje? O que você pode mudar hoje? O que está ao seu alcance hoje, agora? Se os seus filhos já forem grandes, ore, interceda, clame, busque pelo Senhor. Se os seus filhos ainda são pequenos, continue instruindo eles no amor, na instrução do caminho do Senhor. Mas não desista da sua família, não desista da sua herança. Não entregue para o inimigo sem lutar, sem bradar ao Senhor, sem clamar, sem colocar os seus joelhos diante do Senhor. Se é o que você pode fazer agora, então faça, então ore. Noé, ele teve uma vida de referência. Ló, ele teve uma vida longe dos caminhos do Senhor. Ezequias foi mole demais. Parece que ele guardou Deus num potinho e não compartilhou. Josué, mesmo sendo um líder, antes de morrer, ele lembrou o povo das suas promessas. Depois da sua morte, cada tribo seguiu um caminho. Deus, ele traz inúmeros exemplos de famílias e de várias escolhas que eles fizeram. Que nós possamos colocar a mão no nosso coração e confiar no trabalhar de Deus. Olhar para os nossos filhos e reconhecer que eles não são nossos, eles são herança. Que a nossa casa é fruto de amor, é fruto de bênção. Você tem vontade de voltar para casa quando o dia não foi bom? Conheço algumas pessoas onde tinha um trabalho pesadíssimo. E ele não tinha nem vontade de voltar para casa. Sim, voltar para minha casa para encontrar minha mulher resmungando, blasfemando, xingando. Os meus filhos que brigam, que
destroem tudo, que não me dão nenhum abraço e falam, você voltou? Será que nós temos esse prazer de voltar para casa? Como nós temos construído o nosso lar, a nossa família? O inimigo, ele tenta todos os dias destruir as famílias, destruir aquilo que o Senhor colocou como um projeto. Ele tenta contaminar. Assim como Deus tem um plano, querido, acredite que o inimigo, ele também vai ter. Se a gente não cuidar, se a gente não zelar, se a gente não amar a nossa casa, a nossa família, se a gente não construir o alicerce em Deus, deixar que Deus faça a edificação da nossa casa, as coisas vão ficar ruins na nossa família. Hoje mesmo a Letícia, ela acabou compartilhando com a gente um vídeo de uma escola infantil, acho que as crianças tinham 5 ou 6 anos no máximo, onde eles estavam jogando a ideologia de gênero em cima das crianças, 5, 6 anos. Não tem nem maturidade para entender o que é isso, mas querem impor para crescer como normal, para crescer como natural. As sutilezas que o inimigo, ele trabalha, ele tem colocado, ele está investindo caro nas crianças, porque elas são a base, elas vêm construindo, elas vão edificando. Quantos casos de abusos, de desprezo, de abandono nós temos visto em crianças. A pedofilia, ela tem batido forte na nossa porta, na porta dos nossos filhos, através de jogos e celulares, através de internet, rede social. E os pais estão deixando com que os filhos cresçam sem supervisão, até que algo aconteça e fala, Senhor, e agora o que eu faço? O que tiver ao nosso alcance, querido, não desperdice, não jogue, não perca, porque o inimigo, ele tem investido duro nos nossos filhos, e às vezes a gente não consegue nem sequer tratar o ensino aqui, que as professoras, elas se dedicam em passar as atividades de casa, para a gente revisar. A gente não consegue nem sequer perguntar para eles o que eles aprenderam aqui embaixo, na escolinha. Ou a pregação de domingo, deixa passar. Encontros de casais, já sou casada há tantos anos, para que eu vou precisar disso? A família é o alicerce da nossa casa. A família é um projeto de Deus. Todas as oportunidades que você tiver de investir em si, investir no seu casamento, investir na sua família, faça. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Tem um culto das famílias que a igreja promove. Venha, ore, interceda pela sua casa. Enquanto nossos filhos, eles são pequenos, está nas nossas mãos, é mais fácil da gente conduzir. Quando eles crescem, já não está mais nas nossas mãos, ele está nas mãos de Deus. Se os seus filhos já cresceram, eles fizeram escolhas longe do Senhor, ou se você tem um cônjuge longe da família, dos caminhos do Senhor, se pergunte para Deus hoje, o que eu posso fazer agora por eles? Agora. O que passou, passou. O que eu posso fazer agora por eles? Ruth e Orfa, elas tinham a mesma sogra, mas elas quiseram caminhos diferentes. Isso não fez de Noemi uma boa ou má sogra. Ela foi a mesma. O que mudou foi a escolha das suas noras. A história de Orfa morre ali, quando ela volta para sua terra. A história de Noemi, que ela acredita no poder de Deus, que ela acredita no Deus da sua sogra, ela se estende até a geração de Cristo. Quando a gente acredita no propósito de Deus, quando a gente acredita na obra do Senhor, a nossa história, ela continua, ela avança, ela cresce, porque é o Senhor quem está edificando a casa. Não desista de clamar, de profetizar sobre a sua geração,
sobre a sua família, sobre a sua história. Dê um basta na voz do inimigo, que ele diz que a sua família ela está perdida, que já não tem jeito, já são viciados, são desprezados, são desviados. É tempo da gente confiar no Senhor e clamar pela nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, não permita que o inimigo destrua aquilo que o Senhor construiu. Não permita que o inimigo invada aquilo que o Senhor, desde Gênesis, Ele cuidou. Toda a criação, o Senhor falou que era boa. Mas quando Ele faz o homem, Ele fala, é muito bom. E Ele cuida, fala que não é bom que o homem viva só. Quando Deus fala que não é bom, é da família. Não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei a auxiliadora. E Ele faz a mulher. Toda a criação do Senhor ela é perfeita e maravilhosa. A solidão não foi. E o Senhor Ele construiu, Ele instituiu ali a família. Nenhuma história da Bíblia ela vai ser igual. Nenhum caminho vai ser igual ao outro. Então como está a sua família hoje? Deixe a culpa, o peso do fracasso, da dor, em ver a sua família distante das mãos do Senhor, para quem de fato edifica a casa, que é o Senhor. Deixe Deus trazer essa palavra e cuidar, porque o Senhor, Ele é o Deus da família. Ele é o Deus que quer salvar, que Ele quer restaurar a sua família. Ele quer começar a partir de você. Ele quer começar em você a obra dEle. Amém? Queria que você se colocasse em pé neste momento. Eu queria que você pensasse na sua família, na sua casa. Se você ainda não tem filhos, ou se você ainda não é casado, que você pense no que você quer para a sua vida, para o seu futuro. Como que você quer planejar a sua vida diante do Senhor? Quem você quer que esteja ao seu lado? Ou quem foi e quem é os seus pais na sua vida? Coloque neste momento a sua família diante do altar. E se estiver algo no seu alcance, faça. Não perca tempo. Ore. Corrija. Podem ser que os seus filhos ainda sejam pequenos. Pode ser que seus filhos já sejam maiores. Pode ser que seja no seu casamento que você está com dificuldades. Profetiza: a minha família é herança que o Senhor confiou a mim. E eu vou profetizar restauração, cura, perdão, amor. Permita que Deus seja o guarda, o construtor da sua história e da sua família. Amém? Senhor Deus, o seu povo, ó Pai, está agora aqui, Senhor, pensando e colocando diante de Ti, ó Pai, a sua casa, Senhor Deus. Que o Senhor Ele venha agora visitar, ó Pai, cada coração, cada família, Senhor Deus, aqui representado, ó Pai, porque a sua palavra ela foi pregada para famílias, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor Ele sonhou, projetou, ó Pai, e tem, Senhor, no Deus, no seu coração um propósito tão genuíno, tão forte, ó Pai querido, que é a família. E como nós temos visto, ó Pai querido, a gente desprezar, ó Pai, aquilo que o Senhor construiu, ó Deus, levando de qualquer jeito a criação dos nossos filhos, levando, ó Pai querido, de qualquer jeito, Pai, o relacionamento conjugal, desprezando, ó Pai querido, muitas das vezes o amor, desprezando, Senhor, o aconselhamento. Que a gente venha, Pai querido, colocar diante de Ti, Senhor Deus, as nossas próprias dores, ó Pai, para que o Senhor trate de nós primeiro, para que o Senhor cure a gente primeiro, para que a gente faça em nós, ó Pai, primeiro a Tua obra, Pai, para que a gente esteja, Pai, com o nosso coração perdoado, para que a gente possa perdoar o nosso cônjuge se houve uma dor, uma traição. Como superar uma traição? Como superar, ó Pai, o abandono?
Se a família é um projeto do Senhor, por que eu fui traída? Por que eu fui abandonada? Que o Senhor lhe possa curar, ó Pai, agora, neste momento, os corações, ó Deus. Que é algo que só o Senhor pode fazer, ó Deus, através de nós e em nós. Que o Senhor Ele venha renovar, ó Pai querido, a nossa vida, os nossos sentimentos, ó Pai. Venha curar, ó Pai, toda dor, toda marca, toda mágoa. Para que a gente possa ser libertos pelo poder que há em Cristo Jesus, pelo poder que há no Teu nome, ó Pai. Que a gente seja liberto da escravidão, ó Deus, da dor do passado, do pecado, Senhor. Que a gente venha ser restaurado por Ti, ó Deus, para que a gente possa amar, ó Pai, e respeitar a nossa família, a nossa casa, o nosso futuro. Que o Senhor, ó Deus, venha com o Teu bálsamo neste momento, Senhor Deus, e trate de cada família aqui, Senhor, representada. Porque nós cremos no Deus da família, nós cremos no Deus que cura, que resgata, no Deus que transforma. Aquela família toda torta, toda bagunçada, toda errada, numa família de exemplo, numa família sólida, numa família que confia e que acredita no agir e no poder de Deus. Que a gente permita, Senhor, o Teu trabalhar. Que a gente permita, Senhor Deus, o Teu agir. Em nome de Jesus, ó Pai, receba a oração dos Teus filhos. Vá, Senhor Deus, de encontro a cada familiar que eles estão pensando neste momento, Pai. Alcance, Senhor Deus, os corações. Alcance, Senhor Deus, as vidas. Que a semente seja plantada, Senhor Deus, nos corações e que floresça em terra fértil, que frutifique e que gere frutos, ó Pai, para que o Seu nome seja exaltado e glorificado, Senhor Deus. Nós pedimos a Sua presença, Senhor Deus, na nossa casa, no nosso lar. E nós confiamos em Ti, ó Pai, a construção da nossa história, Pai. Faça através de nós, ó Deus, o Seu milagre, Pai. Porque nós sabemos que muitas famílias aqui é um milagre. Então faça em nós, ó Pai, o Seu milagre, Senhor. Faça em nós, ó Pai, a Sua obra. Em nome de Jesus, Senhor.